Suspense, o diretor de horror mais conceituado atualmente, As Casas de Campo do Capeta, a família que se mancomunou com ele, tudo isso hoje aqui no seu Eusébio Geek. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um terror com uma grande dose de suspense do maior diretor atual de horror, tá? Lógico que nós estamos falando A Maldição da Residência Hill, junto com A Maldição da Mansão Bly, certo? E de quebra vamos falar sobre A Queda da Casa Usher. Todas essas belezas produzidas, a maior parte também dirigidas por Michael Flanagan, que hoje é um dos grandes, se duvidar, atualmente o maior diretor de suspense e terror. Gente, é muito bom. Vamos começar com A Maldição da Residência Hill para a gente ficar bem antenado e se entender, tá certo? A Maldição da Residência Hill é baseada em um livro de 1959 de mesmo nome, escrito por Shirley Jackson. Gente, o livro é muito bom, tá? A adaptação que Michael Flanagan fez junto com os roteiristas ficou fantástica. A gente só pode dizer que hoje eu enxergo muito como, pra mim, assim, a melhor série de horror está sendo exatamente essa série, essa primeira Maldição da Residência Hill, aí a Maldição da Mansão Bly, que é muito boa também, e A Queda dos Usher, A Queda da Casa Usher. São todos do mesmo diretor, que é o Michael Flanagan, que a gente já falou, que é um cara muito bom. Ele está fazendo um horror com suspense muito forte, muito bem, muito inteligente, muito bem pensado e muito bem produzido. Na Maldição da Residência Hill, nós vemos duas linhas de tempo muito bem distintas. Uma com toda a família mais velha, tanto com seus 5 filhos crescidos, quanto também como o patriarca da família já mais velho, mais idoso. E é interessante que quando eles voltam no tempo, que é naquela noite do verão de 1992, que é uma noite muito marcante da família Crane, ele faz esse contraponto temporal muito bom, porque nós estamos falando diretamente dos gêmeos, os gêmeos que são os mais novos da família Crane, e lá na frente, quer dizer, na atualidade, né, nós vemos grandes complicações que se originaram, principalmente psicologicamente falando, instabilidade mesmo das próprias pessoas, porque nós temos um dos irmãos que ele vive escrevendo histórias de horror, inclusive tem um bom livro e tudo mais lá, e tem tudo a ver com essa noite de 1992, que é muito forte. Tudo começa quando Olivia e Hugh Crane compram uma casa, e como Hugh Crane ele é empreiteiro e Olivia é arquiteta, eles compram essa casa para reformar e vender por um preço maior, que isso é uma coisa muito comum que se faz lá nos Estados Unidos, isso é bem típico deles mesmo. Só que eles entram nessa casa, uma casa muito grande, uma casa muito bonita e um pouco distante até mesmo de cidades próximas. O que é que acontece? Começam a acontecer coisas diferentes na casa, coisas realmente estranhas, inclusive no decorrer da reforma. Algumas coisas que eram para estar prontas, reformadas, no outro dia já não estão. Nós temos o problema de um mofo incontrolável realmente subindo pelo forro da casa. É tudo muito suspeito, tudo muito complicado, e uma porta de um quarto em específico que não se abre. Todos esses aspectos sobrenaturais acabam acontecendo, tá, em todos os seus... São 8 episódios, não são? Não sei. Tu não assistiu, não? O editor não assistiu, ele vai assistir agora. Toda essa história se desenrola nos seus episódios, até a culminância do último episódio. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Foi o plot twist mais bem pensado, me lembrou inclusive muito M. Night Shyamalan, mas foi um plot twist final muito bem pensado, muito inteligente e muito bom, que dá alusão, que explica, muito bem explicado, todos os acontecimentos na casa até aquele período. E, gente, é muito, muito bom. Vale a pena demais. As críticas perante essa série, que estreou em 12 de outubro de 2018, todos os seus 10 episódios na Netflix, são muito boas. Eles conseguiram 93% de aprovação no Rotten Tomatoes,
que é um site agregador de críticas, é um dos grandes sites hoje em dia que falam sobre isso. E nós podemos ver que a construção em si da série é muito boa, é muito sólida, é muito bem feita. E apesar de parecer uma história muito longa, porque são 10 episódios, cada episódio é quase 1 hora, mas você não consegue parar de assistir. Tá muito bom, muito inteligente, muito bem articulado. Uma das críticas até fala que é uma história de fantasma que deu certo e que a recompensa final é fantástica e assustadora. Gente, é muito legal, tá? Assiste, muito bom, tá certo? Chegou agora, não levou aquele jump scare? Gente, ó, curta, comenta e compartilha, tá certo? A Web TV Eusébio está sempre procurando novos programas e novas atrações para trazer para você, tá? Então curta, comenta, compartilha, se inscreve, diz pra gente o que é que você quer ver aqui nesse canal. Tá? A Web TV Eusébio é completa, mas depende de vocês, nós trazemos ainda mais coisas novas, tá bom? A segunda temporada já muda de A Maldição da Residência Hill para A Maldição da Mansão Bly. É uma continuação direta, tá? É diferente, mas tem uma pegada bem parecida. Inclusive a segunda, juntando com as duas, é conhecido também como a série The Haunting na versão americana, tá? Mas é muito boa. Sugestão de assistir antes de eu continuar. Assiste uma atrás da outra. Traz aquela pessoa que se assusta fácil, ou se você se assusta fácil, fica com a pessoa que se assusta ainda mais fácil, que vai render ótimos momentos, tá certo? Já essa temporada estreou em 9 de outubro de 2020, certo? E conta a história de uma governanta que é contratada para cuidar de 2 sobrinhos em uma casa mais afastada, uma casa de veraneio. Aí começam a acontecer coisas realmente estranhas, muito complicadas. Por isso, gente, que pelo amor de Deus, são as casas de veraneio do capeta. Porque isso que acontece de coisa diferente, estranha, principalmente na Maldição da Mansão Bly, é surreal. Porque ao invés de acontecer só dentro da casa, como era na Maldição da Residência Hill, agora acontece no entorno do terreno também. Muito forte. Já essa temporada, ela é baseada em um livro chamado de A Volta do Parafuso e alguns contos do próprio Michael Flanagan. Então tem muita coisa misturada muito boa. Você vê personagens diferentes, de famílias diferentes, como é diferente na Maldição da Residência Hill, que você praticamente tem uma família só e mais um ou outro personagem pontual. Nesse você tem vários personagens diferentes. Isso é muito bom porque enriquece muito a trama, incluindo quando a gente fala sobre fé também. Tem uma pegada muito forte sobre essa dúvida da fé, sobre quão forte é a sua fé, sobre até onde a sua fé vai, que é muito boa, vale muito a pena assistir, tá? Então, junta aquele pessoal, assiste todo mundo junto com aquela pipoquinha, com a luz desligada e aproveita esse susto. Lembra, não é uma sexta-feira 13, nosso querido Jason, que ainda vamos falar sobre os nossos queridos slash horror, mas esse é um programa mais pra frente, tá? Mas vale muito a pena, inclusive para você assistir na sexta-feira 13, é muito legal, tá? Ficou muito bom mesmo, tá? Assistir um depois do outro, ó, sem parar. Já A Queda da Casa Usher, que não tem ligação direta com as duas histórias anteriores, ela estreou em 12 de outubro de 2023. Já que conta a história de um presidente de uma empresa farmacológica muito bem sucedida, o homem é muito rico, tem muito dinheiro, e a sua família, todos os seus filhos, que inclusive são de várias mães diferentes. Só que o que conta é a morte de cada filho, e no final não vou contar porque você tem que assistir, certo? Mas cada filho tem uma morte muito brutal e muito em volta de vários mistérios. O interessante é que é uma narrativa contada a partir do pai, certo? Que é exatamente esse CEO, esse presidente dessa indústria. E ele conta desde o começo, quando ele e a irmã se juntaram para poder começar uma empresa nova e todas as complicações que isso fazia, até o momento que eles fizeram o trato com a pessoa que eles não sabiam quem era, mas que ainda para mim ali, se não é o capeta, é um dos mancomunados com ele ali, ó. No mínimo o primo do capeta é, isso aí não tem dúvida não, tá? E acontece que devido aos excessos, devido às complicações
devido inclusive como cada filho dele leva a vida, a gente começa inclusive a imaginar, e deixa eu pegar aqui, não é um spoiler, mas para vocês prestarem atenção, que na queda da casa Usher, se você analisar direitinho, cada filho, junto com o pai e a tia, eles representam um pecado capital. Então presta bastante atenção que isso vocês vão entender e como cada história se desenrola de uma maneira muito forte. A Queda da Casa Usher é baseada em várias obras de Edgar Allan Poe, que foi um dos escritores mais influentes do século XIX, principalmente com os seus contos que são ambientados de maneira mais pé no chão, mais ancorada na realidade, em grandes centros urbanos, mas são vários contos de terror, não são todos, mas ele tem vários contos de terror e ele exatamente conseguiu fazer, junto com os roteiristas, essa ligação entre vários contos para contar uma única história. E ficou muito bom, minha gente. A gente tem que dar o braço a torcer primeiro. Edgar Allan Poe foi um grande escritor, vale a pena demais. Michael Flanagan, um diretor fantástico, juntou os dois e fez A Queda da Casa dos Usher, que é muito bom, muito bom. Eu, desses três, não vou negar para vocês, que eu ainda prefiro muito A Maldição da Residência Hill. Mas A Queda da Casa dos Usher, ele é mais impactante. E vale muito a pena. Eu gostei porque ele conseguiu fazer uma atmosfera na Queda da Casa dos Usher muito forte com relação a quem é o inimigo e por que realmente existe esse mal acontecendo, o porquê do inimigo acontecer. Sabe? É tudo uma cadeia, é toda uma cadeia de acontecimentos que levam àquele ponto. Não é uma coisa solta, não é eu fiz uma maldade final, não é eu sou um cara mau. Não, existe um porquê, e esse porquê é muito bem explicado. Vale muito a pena. A Queda da Casa Usher não é a hora do pesadelo, mas se você não tomar cuidado, vai te dar pesadelo com certeza, tá? A Queda da Casa Usher conseguiu incríveis 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. E, gente, ela é muito boa, muito bem feita, vale demais. Todas essas três séries que eu falei pra vocês, um ganho de vida para vocês, é um ganho de tempo muito bom de você absorver essa obra audiovisual fantástica de um cara muito pra frente, que é o Michael Flanagan, e aguarde, vai ter muita coisa boa dele, tá? Gente, essa é toda a equipe maravilhosa que faz a Web TV Eusébio para vocês, tá? Então venham, participem, compartilhem, curtam, comentam, ativa o sininho, se inscreve, porque aqui tem muita coisa boa. Eu sou o Pedro Alcântara, esse foi o programa Eusébio Geek da semana. Sábado que vem, 19 horas, tem de novo. Valeu!